Olá a todos, tudo bem? No dia de hoje, 22 de maio, foi publicado um importante estudo no The Lancet, importante periódico médico de todo mundo, de grande respeito, trazendo uma análise do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, fazendo uma correlação, a sua utilização e o risco de evoluir a óbito. Esse estudo é o maior estudo até o momento, onde foram avaliados 96.032 pacientes ao todo, em mais de 600 hospitais por todo o mundo. Bem distribuído, a gente tem uma base populacional que permite algumas considerações. Desse estudo, 81.144 pacientes foram incluídos no grupo controle, ou seja, aqueles que não utilizaram a cloroquina ou a hidroxicloroquina associada ou não a antibiótico macrolídeo. Então, 81.144 partiram para o grupo controle, onde as análises foram comparadas. 14.888 pacientes foram inseridos no grupo intervencional, ou seja, o grupo que recebeu o tratamento com a cloroquina associada ou não ao macrolídeo ou a hidroxicloroquina associada ou não a um antibiótico macrolídeo. 1.868 pacientes receberam a cloroquina isolada. 3.793 pacientes receberam a cloroquina mais um antibiótico macrolídeo. 3.016 pacientes receberam apenas a hidroxicloroquina e 6.221 pacientes receberam a hidroxicloroquina mais um antibiótico macrolídeo. Bom, desse total de 96.032 pacientes, 10.698, incluído nos dois grupos, evoluíram a óbito, vieram a falecer, do percentual de uma amostra de 11,1% do total da população analisada do estudo. E o importante é que o estudo trouxe como desfecho de análise dois parâmetros fundamentais, que é o número de mortes em hospitais, a probabilidade de se morrer no hospital, são pacientes internados, com ou não o uso dessas intervenções terapêuticas, e a ocorrência de arritmia nesses pacientes. Então, buscou saber também qual a probabilidade de arritmia nesses pacientes. Os dados são muito precisos e são dados que trazem uma análise muito mais profunda sobre a utilização ou não desse tratamento. Dos pacientes que foram a óbito, 10.698 pacientes que evoluíram a óbito, 9,3% desses pacientes estavam no grupo controle, ou seja, dos 81.144 pacientes, 9,3% desses pacientes evoluíram a óbito. Dos que utilizaram a hidroxicloroquina isoladamente, que foram 3.016 pacientes, 18% desses pacientes evoluíram a óbito. Dos que utilizaram a hidroxicloroquina mais um antibiótico macrolídeo, que foram 6.221 pacientes, 23,8% desses pacientes evoluíram a óbito. Dos que utilizaram a cloroquina apenas, que foram 1.868 pacientes, 16,4% desses pacientes evoluíram a óbito. E aqueles que utilizaram a cloroquina mais um antibiótico macrolídeo, que foram 3.783, 22,2% desses pacientes evoluíram a óbito. Ou seja, o estudo apresenta que há um risco muito maior de se morrer, de evoluir a óbito, utilizando esses medicamentos. Ou seja, 9,3% dos pacientes que estavam internados no hospital, que não utilizaram esses medicamentos, evoluíram a óbito. E um percentual muito menor do que os que foram encontrados dos pacientes que receberam a intervenção. Por outro lado, quando se avaliou a arritmia nesses 96.032 pacientes, no total desses pacientes, apenas no grupo controle, 0,3% dos pacientes apresentaram arritmia dos que estavam no grupo controle. Contudo, aqueles que utilizaram a hidroxicloroquina, do grupo total dos pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina, 6,1% dos pacientes apresentaram arritmia. Quando se associou a hidroxicloroquina mais um antibiótico macrolídeo, o percentual aumentou para 8,1% dos pacientes que apresentaram a arritmia. Quando se analisou isoladamente a cloroquina, 4,3% dos pacientes apresentaram arritmia. E quando se associou a cloroquina mais um antibiótico macrolídeo, 6,5% dos pacientes apresentaram arritmia. Ou seja, o risco de se utilizar a cloroquina isoladamente ou a hidroxicloroquina mais um antibiótico macrolídeo traz um risco muito maior de se desenvolver arritmia,
Porque são medicamentos, tanto a cloroquina e a hidroxicloroquina, que já promovem por si só um risco de uma arritmia, e os antibióticos macrolídeos também apresentam esse risco de arritmia. Então esse estudo, claro, não é um estudo definitivo, não é um estudo que traz a verdade sobre, por exemplo, a cura da Covid-19, o controle da Covid-19, dos sintomas da Covid-19, mas ele avalia o risco de se utilizar esses tratamentos. Então, claro que isso é uma prerrogativa que compete ao médico, à equipe de saúde dentro do hospital, utilizar ou não a cloroquina ou a hidroxicloroquina desses pacientes, o quão benéfico pode ser, o risco que se apresenta, se assumir ou não esse risco. Mas esse estudo traz uma importante constatação, que o uso de forma irresponsável, o uso de forma não controlada, pode trazer muito mais riscos aos pacientes do que benefícios. Afinal, os benefícios ainda estão totalmente incertos, não tem nenhuma perspectiva ainda de que se traga estudos que tragam os benefícios concretos. Mas esse estudo traz que o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina associado ao macrolídeo traz um risco severo, um risco grave, um risco real aos pacientes. Então, a análise do risco-benefício deve ser levada em consideração por toda a equipe de saúde. Ok, pessoal? Muito obrigado e espero ter contribuído com vocês na análise desse estudo.